Igreja, nesse momento nós estamos iniciando esse culto, nesta noite de domingo, e eu quero dizer a vocês que o nosso culto está sendo realizado via online, devido às dificuldades que nós estamos encontrando com esta pandemia, onde as igrejas estão se reservando nesse tipo de culto. Eu gostaria de início dizer a você, nesta noite, que nós vamos fazer esse culto desta forma. E você que de repente estiver ao alcance desse YouTube da igreja, que você possa nesta noite ouvir a mensagem da palavra do Senhor e que ela possa fazer a diferença na sua vida. Eu vou fazer a leitura do livro de Isaías 58, capítulo 58. Nesse momento, eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: o verdadeiro jejum, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida do alto. Será que esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: em soltar as correntes da injustiça e desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto e abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado, honroso
Senhor e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, e de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, querido e amado Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, ouvindo aquilo que foi falado através do profeta Isaías, um recado do Senhor, uma mensagem do Senhor para o seu povo daquela época, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, mostrando a eles como eles deveriam viver, como eles deviam praticar a vontade do Senhor, e certamente eles iam ser atendidos pelo Senhor. Que nós, através dessa leitura da palavra do Senhor nesta noite de domingo, diante da situação em que nós estamos vivendo, dessa pandemia, muitos estão morrendo mundo afora devido a essa enfermidade. Eu peço, ó Pai, que o Senhor nos ajude, nos ensine, Senhor, a viver da forma com que o Senhor quer que nós vivamos, para que dias melhores nessa terra venham, e para que nós possamos realmente estarmos dispostos a fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, que o Senhor conforte aquelas famílias que de repente perderam seus entes queridos para essa enfermidade, e que esse tempo difícil pelo qual nós estamos passando, que ele é passageiro, mas ele vai deixar um rastro de morte e de muita tristeza, que ele passe e que nós possamos fazer desses dias difíceis uma maneira de nós refletirmos como nós estamos vivendo, como devemos viver de forma que agrade ao Senhor, para que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre essa terra. E assim, ó Pai, eu oro agradecido por esta igreja, pela oportunidade de estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, pela oportunidade também de estar pregando a palavra do Senhor via online, não ao vivo, mas de alguma forma nós entendemos que está chegando ao alcance daqueles que porventura virem abrir o YouTube e poderem participar e ouvirem a palavra e assistirem esse culto. E assim eu coloco tudo diante do teu altar, pedindo, ó Pai, que as bênçãos do Senhor e a vontade do Senhor prevaleça sobre as nossas vidas. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta. Marcado
Nós fizemos a leitura da palavra do Senhor inicialmente no profeta Isaías, capítulo 58. O povo estava querendo algo de Deus, esperava algo de Deus, e Deus usa o profeta Isaías para profetizar ao povo aquilo que Deus queria do povo. E eu gostaria de dar ênfase no capítulo 58, versículo 8 e 9, que fala assim, o próprio profeta sendo usado por Deus para falar essa passagem bíblica, para falar para o povo. Aí sim, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Então aqui nós vemos que o Deus, usando o próprio profeta, ele diz assim, ele dá uma condição. Aí sim, então havia uma condição. Muitas vezes nós que que somos cristãos e por isso cremos em Deus, cremos em Jesus, cremos na palavra de Deus, que é a Bíblia. Eu creio que a maioria do povo brasileiro se diz cristão e portanto crê na Bíblia. Quando tem algo que precisam, algo que necessitam, alguma situação difícil pela qual estão vivendo, geralmente buscam a presença de Deus. Geralmente vão à igreja, pedem para Deus uma solução, pedem a Deus uma providência, pedem a Deus que Deus responda ao clamor, às suas necessidades. Eu hoje estou aqui pregando essa palavra num tempo bem remoto. Nós sabemos que Isaías 58, provavelmente, quando ele fala profeticamente, no capítulo 58, porque ele viveu bem antes dessa época, ele está falando de uma situação que o povo estava vivendo e que para muitos é um período pós-exílico. O retorno, o povo de Israel o povo de Judá já tinha voltado da Babilônia, e aí o povo estava vivendo de uma forma e queria resposta. Então eles tinham as suas necessidades e eles buscavam uma resposta do Senhor. Hoje nós, numa outra época, numa outra situação, buscamos também as nossas respostas ao Senhor, e aqui eles estavam vivendo num período pós-exílico e eles queriam respostas do Senhor, mas aí o Senhor ele usa o profeta para falar algo que ele queria falar ao povo, ele começa usando dessa forma o profeta, porque eles estavam fazendo um jejum, como diz aqui o versículo 3, o versículo 4, e o versículo 5. Então eles estavam fazendo um jejum, esperando de Deus uma resposta, de Deus. E eles criam que através desse jejum eles iam receber uma resposta do Senhor. E muitas vezes nós, hoje na igreja, vivemos algumas situações muitas vezes incômodas para nós, situações difíceis. Cremos em Deus, cremos em Jesus, cremos na palavra do Senhor, mas muitas vezes nós estamos passando por dificuldades e queremos a resposta de Deus. E muitas vezes a gente vem à igreja em busca dessas respostas. E muitas vezes participamos do culto,
resposta. E eles naquela época, eles estavam jejuando, mas não estavam tendo resposta. E aqui no versículo 12 ele diz: pois dia a dia me procuram. Então o povo de Deus naquela época, o povo de Judá, estava buscando o Senhor. Então eles buscavam a Deus através dos seus rituais judaicos, e no caso aqui do texto, jejum, e eles pareciam desejosos em conhecer os caminhos que Deus tinha trilhado para eles, né? Como se fosse, aqui diz o texto, uma nação que faz o que é direito, que faz o que é correto, e que não abandonou os mandamentos de Deus, né? Então muitas vezes nós, como igreja de Deus, como igreja de Jesus, né, também através dos nossos rituais, através da nossa participação nos cultos da igreja, muitas vezes ouvindo a palavra do Senhor, muitas vezes tendo até um cargo na igreja, cremos e acreditamos como aquele povo está fazendo aquilo que é direito, aquilo que é correto, buscando fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes nós, como igreja, temos essa convicção em nosso coração, e por isso cremos que Deus é conosco e que Deus vai ouvir as nossas orações, ouvir aquilo que buscamos como resposta. E muitas vezes nós, como esse povo, jejuamos, fazemos tudo e também não encontramos a resposta. Eles achavam que estavam agradando a Deus, eles achavam que estavam fazendo a vontade de Deus, eles achavam que estavam tendo os padrões de Deus, né? E aí eles fazem um questionamento no versículo 3: por que jejuamos? Dizem: e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Quer dizer, eles faziam todos aqueles rituais e dava a impressão que Deus não estava se importando, que Deus não estava se preocupando com eles, que Deus não estava se agradando deles, e eles estavam questionando. E muitas vezes nós, como igreja do Senhor, com pessoas que são os cristãos, às vezes também fazemos os mesmos questionamentos. Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor não atende às minhas necessidades? Por que o Senhor não vem de encontro às minhas súplicas? Por que o Senhor não me livra daquela situação, daquela dificuldade, daquele problema? Por que eu não tenho vitória sobre aquela causa que eu coloco há tanto tempo diante do Senhor? Se eu faço aquilo que aos meus olhos agrada ao Senhor, se eu pratico aquilo que a igreja diz que é o correto praticar, eles estavam vivendo dessa forma. E nós hoje, como igreja, estamos vivendo da mesma forma, estamos passando muitas vezes por dificuldades, talvez até piores do que eles, e não sentimos que Deus está vindo ao nosso socorro, que Deus não está respondendo às nossas aflições, que Deus não está atendendo às nossas súplicas. Tempos difíceis nós estamos vivendo. Aquele povo também viveu tempos difíceis. Nós sabemos que várias vezes eles passaram por momentos difíceis, foram levados cativos para a Síria, o povo de Israel. Depois o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Aqui provavelmente eles já estavam de volta, foram restaurados, veio um remanescente de volta para Judá, mas eles estavam vivendo um momento difícil, e eles estavam querendo buscar a resposta do Senhor, né? E eles dizem que, contudo, no dia do seu jejum, aí Deus falando, contudo no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, né? Deus falando a eles. Então eles reclamam
que não estão sendo atendidos, eles reclamam que Deus não está atendendo às suas necessidades. Contudo, Deus usa o profeta para dizer que eles estavam fazendo somente aquilo que agradava a eles, e não aquilo que agradava o Senhor, não é? E muitas vezes nós que cremos em Deus, nós que aceitamos o plano de Deus, nós sabemos que aqui estão vivendo uma época diferente, nós temos posse do Novo Testamento. O plano de Deus é que eu e você aceitemos Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, para sermos salvos. É o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todos os pecados e de todas as iniquidades. Esse é o plano de Jesus, por isso Ele enviou o seu Filho, não para condenar, mas para salvar o mundo. Então todo aquele que crer será salvo, todo aquele que não crer está condenado, já está condenado. Então esse é o plano de Deus. Nós aceitamos Jesus Cristo e cremos que somos salvos. Aquelas pessoas naquela época, eles criam que, observando a lei judaica, a lei de Deus, a lei mosaica do Velho Testamento, eles estavam agradando a Deus e fazendo a vontade de Deus, e eles estavam vivendo tranquilamente. E hoje nós estamos vivendo tranquilamente. Eu aceitei Jesus, logo eu sou salvo. E eles estavam vivendo dessa forma, e nós também podemos viver dessa forma. Mas muitas vezes nós vivemos de uma forma que não agrada a Deus. Essa é a realidade, que não agrada ao Senhor, e queremos resposta do Senhor. Eles estavam vivendo de uma forma que não agradavam a Deus, e achavam que estava tudo bem, e que Deus tinha que responder aquilo que eles queriam. E nós muitas vezes também vivemos de uma forma que não agrada a Deus, e queremos que Deus nos auxilie, que Deus nos livre de certas situações, que Deus nos abençoe. E naquele caso, o problema deles está no versículo 3 do capítulo 58, que eles jejuavam, achavam que estava tudo bem, mas exploravam os seus empregados, né? O seu jejum, que muitas vezes era feito nos templos, terminava em discussões, em rixas, em brigas e até em socos brutais. Então, a intenção deles muitas vezes de ir para as reuniões de jejum era para discutir, para questionar, para haver dissensões e sair até brigas e socos, né? E também existia naquela época aquelas pessoas que eram verdadeiros exploradores dos seus empregados, né? E não se preocupavam com o próximo. E isso deixa claro que Deus não se agradava daquela situação. Vocês, ele diz aqui no capítulo 4, vocês, no versículo 4, vocês não podem jejuar como fazem hoje, da forma que vocês estão vivendo hoje, da forma que vocês estão fazendo as coisas hoje. Vocês não esperam que determinadas coisas que vocês façam, vocês possam esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Vocês não podem fazer dessa forma, porque certamente não chegará ao Senhor a sua súplica, né, os seus pedidos, né? O Senhor não atenderá. E muitas vezes nós estamos vivendo da mesma forma. Ele diz assim: será que esse o jejum que eu escolhi? É dessa forma que vocês acham que eu quero que vocês vivam? Então esse é o momento para nós refletirmos. Será que hoje, nos dias de hoje, como igreja do Senhor, nós sabemos que existem muitas igrejas cristãs, muitas denominações cristãs,
E será que hoje você, que crê em Jesus, que crê em Deus, que crê na palavra do Senhor, que frequenta uma igreja cristã, seja ela qual for, será que o que você faz é aquilo que Deus quer que você faça? A maneira com que você vive, a maneira com que você escolhe o seu caminho, do Senhor esse caminho? Isso é importante você fazer uma reflexão nesta noite, né? Porque no caso aqui do texto, ele questiona, ele usa o profeta para questionar o povo. Será que esse jejum que escolhi, que apenas um dia separado para se humilhar, para inclinar a cabeça, eles aqui na época costumavam se vestir de saco, de junco, sobre cinza, se humilhando diante de Deus. Hoje nós não usamos esse costume, né? Mas eles naquela época, quando eles tinham um problema, quando eles sentiam que Deus não estava respondendo às suas necessidades, quando eles estavam passando por dificuldades grandes, como nós hoje estamos passando, né? Nessa situação que estamos vivendo hoje, eles se humilhavam dessa forma. Hoje nós nos ajoelhamos, nós clamamos, nós pedimos, nós nos humilhamos diante de Deus. Será que esse tipo de conduta que agrada a Deus, sem nós fazermos outras coisas que também agradam a Deus e deixamos de fazê-las? Porque o problema aqui não é o jejum. O problema aqui é eles acharem que só por fazer jejum estão agradando ao Senhor. Nós muitas vezes, como igreja de Deus, temos os nossos rituais. A gente vem aos cultos do domingo, tem as reuniões de oração, e achamos que fazendo isso nós estamos agradando ao Senhor. Mas será que a nossa vida num todo, a nossa forma de viver está agradando ao Senhor? Isso é uma avaliação que eu e você precisamos fazer, né? Porque muitas vezes Deus chega para a igreja, Deus chega para você e chega para mim e fala: olha, isso não é o que eu quero que vocês façam, né? Deus falou a eles aqui no capítulo 58, versículo 5, no final dele, ele diz assim: é isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que Ele que deseja, Deus falando, não é isso. Mas o jejum que eu desejo é soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo. Quer dizer, Deus está dizendo assim: ó, vocês que sufocam, que oprimem os seus funcionários, vocês que sugam o seu próximo, vocês que pensam em só vocês mesmos, vocês que não estão interessados em ajudar os necessitados, vocês que não estão preocupados com os oprimidos, vocês que não estão preocupados em tirar o jugo do seu próximo, de compartilhar a comida àqueles que têm fome, em abrigar o desamparado, vocês que estão preocupados só consigo mesmos, realmente vocês não estão fazendo aquilo que agrada a mim, Deus falando. Porque ele diz aqui: o jejum que eu desejo não é este, não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o seu jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda do próximo. Então, se você não pratica esse tipo de coisa, você não está agradando a mim. Não adianta você separar um dia de jejum, se colocar em pano de saco, sobre cinzas, se humilhar, se você não tem a intenção de fazer aquilo que
que agrada a mim, diz o Senhor. Se caso você realmente mudar, se o povo que me chama pelo meu nome mudar e fazer aquilo que me agrada, aí sim, no versículo 8, a luz se irromperá como alvorada e prontamente surgirá a sua cura, a libertação, aquilo que você precisa, aquilo que você clama, aquilo que você suplica ao Senhor. Certamente o Senhor virá, a sua retidão irá diante de você. Como é que você está vivendo? Será que você está vivendo de acordo com a vontade do Senhor? Porque muitas vezes nós não estamos vivendo, essa é a realidade. E a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Nós, como crentes, como servos de Deus, como cristãos, cremos muitas vezes que estamos agradando a Deus, mas na verdade não estamos. Então é preciso que nós façamos uma reflexão na nossa vida. É preciso que nós entendamos qual é a vontade do Senhor. Como conhecer a vontade do Senhor? Através da palavra do Senhor. Aqui, nessa passagem, Deus está revelando aquilo que Ele quer para o povo dele. E certamente, ela serve para os dias atuais. Porque muitas vezes, meus queridos, nós estamos preocupados como igreja do Senhor só com nós mesmos. Esquecemos as necessidades que estão aí fora. Necessitados de alimento. Esquecemos muitas vezes daqueles que estão desamparados, daqueles que necessitam da nossa ajuda. E Deus acaba, através do profeta Isaías, falando para nós. Mas às vezes são outras questões que precisam ser tratadas. Não necessariamente essa questão específica, mas podemos estar não agradando ao Senhor, porque estamos vivendo não de acordo com a vontade do Senhor, né? Eu vejo muito, hoje, nos dias de hoje, crentes egoístas, crentes egocentristas, crentes que só pensam em si mesmos, só pensam em prosperar a sua vida e que não pensam no próximo. Não estão preocupados em doar aquilo que tem ao próximo. Não estão preocupados com a necessidade do próximo. Estão, de certa forma, em um certo sentido, vivendo como aqueles homens viviam naquela época. Como aquele povo, que era o povo de Deus naquela época, vivia, né? E muitas vezes nós também, nos dias de hoje, vivemos da mesma forma, defendendo essas ideias de que o crente tem que prosperar, de que o crente tem que ser abençoado, de que o crente tem que mostrar que Deus está o abençoando, está cuidando dele, está prosperando ele, mas o crente muitas vezes está esquecendo que ele tem que ser um canal de bênção ao Senhor no próximo, para o próximo. Ele diz assim, que no final, na segunda parte do versículo 9 do capítulo 58 de Isaías: se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade no falar, se com renúncia própria, porque muitas vezes não é fácil lidar com essas questões, mas ele fala que precisa de renúncia. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, se você viver dessa forma, satisfará os seus desejos numa terra ressequida, numa terra problemática. Aqui diz uma terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos, né? Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Meu querido, nessa noite eu estou trazendo a palavra do Senhor a você. Eu quero dizer para você que é muito fácil
nós fazemos aquilo que não agrada ao Senhor. Muitas vezes nós temos intenções no coração que até querem agradar ao Senhor, mas quando vamos para a prática, praticamos geralmente aquilo que não é do agrado do Senhor. E muitas vezes achamos que estamos fazendo aquilo que agrada ao Senhor, e na verdade, em algumas áreas da nossa vida não estamos agradando. E é muito fácil nós sairmos da vontade do Senhor. É muito fácil trilharmos caminhos que não agradam ao Senhor. E aí, muitas vezes as bênçãos do Senhor não vêm sobre a nossa vida por esse motivo, né? Nós temos intenções, né, na nossa vida, e essas intenções elas se revertem em ações. Às vezes intenções boas que se revertem em práticas ruins. Às vezes intenções até ruins que na prática há o arrependimento e a prática agrada ao Senhor. Então há necessidade de se voltar ao Senhor. Há necessidade de fazer a vontade do Senhor. Há necessidade de buscar saber qual é a vontade do Senhor, né? Uma vontade real, genuína, autêntica de Deus. Por isso é necessário conhecer a Bíblia, é necessário entender o que Deus quer, qual é a vontade dele, de como nós devemos viver. No capítulo 12 em diante, fala da questão do sábado. Nós sabemos que no Velho Testamento, debaixo da lei, o povo de Israel tinha que guardar o sábado e não profanar o sábado. Hoje nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Por isso nós procuramos guardar o domingo, separar o domingo para o Senhor. Mas muitas vezes nós também não separamos adequadamente. Seria bom que toda a igreja separasse o domingo para o Senhor, para prestar um culto de adoração ao Senhor, fazer aquilo, separar esse dia, mas para Ele. Mas é importante nós nos atentarmos do que nós fazemos fora desse dia, em toda a nossa vida, porque muitas vezes, meus queridos, nós não queremos agradar ao Senhor, não queremos fazer a vontade do Senhor, como religiosos muitas vezes que somos, né? Lá em Mateus, capítulo 21, né? Capítulo 21, diz a respeito dos frutos do Senhor, né? Fruto do Senhor, e diz, né? Capítulo 21, versículo 43. Ele diz assim: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês, será dado a um povo que dê frutos do reino. Então, capítulo 21, versículo 43. Por quê? Porque aquele povo na época de Jesus também não cria em Jesus, não cria na palavra de Jesus como ele como Messias de Deus. Então Jesus, usado pelo Senhor, nosso Deus, Pai dele, ele diz isso, que o reino de Deus seria tirado deles. E por que isso? Se nós formos ver capítulo 21 de Mateus, versículo 23, quando Jesus entra no templo, enquanto ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos do povo, e perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Porque eles achavam que Jesus não tinha autoridade. Aqueles líderes, os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, achavam que Jesus não tinha autoridade. Então eles questionaram Jesus, né? Com que autoridade? Né? Aí Jesus responde, fala assim: eu também lhes farei uma pergunta. Se vocês me responderem, eu lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu
ou dos homens? Eles discutiram entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então por que vocês não creram nele? Se dissermos dos homens, temos medo que o povo do povo, pois todos consideram João Batista o profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E ele lhes disse: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. E daí ele fala uma parábola para eles. O que acha? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho, é a voz que clama no deserto, o caminho de justiça de Deus, feito na pessoa de Jesus, na pessoa dele próprio, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso acontecer, vocês não se arrependeram nem creram. Aqui nós vemos 2 intenções. Uma intenção que é dos publicanos, que é representada pelos publicanos e as prostitutas, de não fazer aquilo que agrada a Deus. A intenção deles era não agradar a Deus, mas quando ouviram a palavra de Deus, quando ouviram Jesus, se arrependeram e creram na promessa do Senhor, mudaram de vida. Então a intenção do coração era errada, mas depois se arrependeram e creram. Mas nós vemos um outro grupo, que é aquele que está sempre dizendo sim, que são os líderes, os chefes, os sacerdotes, os religiosos, que procuram fazer aquilo que é ritual da igreja, se dizem salvos, se dizem participantes do reino de Deus, se dizem escolhidos por Deus, mas dizem sim, mas na hora rejeitam, não fazem a vontade do Senhor, Então Jesus ele explica essa parábola, que muitas vezes a intenção até pode ser boa, mas na prática ela não agrada ao Senhor. Muitas vezes a intenção é só de agradar a homens, era o que os líderes religiosos muitas vezes faziam, mas na verdade a intenção do coração deles não era agradar a Deus, não era fazer a vontade do Senhor. Mas muitas vezes aquelas pessoas rejeitadas daquela época, aquelas pessoas que eram consideradas pessoas que tiravam do povo de Deus para dar para os ímpios, que eram os publicanos, muitas vezes aquelas pessoas que se prostituíam, que aos olhos dos religiosos não tinham direito ao reino de Deus, ao ouvirem Jesus, ao ouvirem que Ele veio para salvar, que Ele veio para libertar, que Ele veio para dar vida e vida abundante, que Ele veio para salvar e dar vida eterna. Quando eles começaram a crer na palavra de Jesus, eles realmente fizeram a vontade do Senhor e foram salvos porque creram. Então muitas vezes, meus queridos, nós estamos vivendo de uma forma errada, que não agrada ao Senhor, e precisamos agradar ao Senhor, crer, ser fiéis e andar segundo a vontade do Senhor, Deus enviou Jesus para salvar,
mas ele precisa que nós realmente tenhamos boas intenções e vivermos e praticarmos essas boas intenções, né? Como resultado da nossa fé, resultado da nossa esperança em Cristo Jesus. Eu não sei qual é a sua crença, eu não sei qual é a sua religião, eu não sei qual é a sua igreja. Eu creio que através do culto via online, muitas vezes podemos alcançar pessoas que não são pessoas que são membros da igreja. Então, mas eu quero dizer para você que não importa quem você é, importa ouvir a palavra do Senhor e crer em Jesus Cristo, e viver a palavra do Senhor, e procurar fazer a vontade do Senhor. Isso que importa, porque Deus quer e se agrada daqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. E certamente os problemas virão, as dificuldades virão para a sua vida. Muitas vezes você vai se ver em uma situação que você não vê saída, mas se você faz a sua parte, certamente Deus fará a parte dele. Mesmo que você seja infiel, Deus será fiel. Mas não queira viver de uma forma que não agrada o Senhor e querer que Deus o abençoe, que Deus atenda às suas necessidades, porque certamente a sua oração não chegará ao Senhor. Que Deus abençoe você nesta noite, que você possa crer, viver a palavra do Senhor, porque certamente o mais Ele fará na sua vida. Que Deus abençoe você e fique na paz de Deus, do Senhor. Amém.